pessoal, estamos aqui para mais um podcast da DBC. Meu nome é Hélio Luna, estou aqui para auxiliar esse bate-papo de hoje como host. Iremos falar sobre como levar a experiência física para o digital. Como co-host temos Mayra Amaral, desenvolvedora back-end, e temos junto conosco três colegas aqui da DBC. Temos o Cláudio Oliveira, gerente de soluções digitais para projetos, Fabiano Daud, principal designer, né? E temos o Rafa Oliveira como head designer. E para começar esse papo sobre Fi Digital, né, ou Figital, como o pessoal geralmente fala, né, eu queria que vocês falassem um pouquinho o que significa levar a experiência física para o digital. Podem ficar à vontade. Eu vou iniciar aqui, pessoal. Eu sou o Cláudio, que aí, como né, o Hélio comentou, e olhando um pouco da estrutura dos projetos que nós temos tido e olhando para outros projetos de mercado também, eu acho que a principal questão aí que eu gostaria de trazer para o nosso papo, provocar, né, o time aqui, que realmente, assim, essa experiência de levar do físico para o digital, ela tem que ser uma experiência fascinante para o cliente, né? Então, é algo bem importante que agregue alguma coisa. Então, antes de como, eu acho que é porquê, né? A gente pensar o que nos levaria a levar né, uma estrutura física para o digital. Então, eu entendo aí que são três pontos, e aí quero depois a opinião dos colegas. Então, a criação dessa experiência, que tem que ser fascinante, né? A gente tem cases aí muito fortes, no Nubank, por exemplo, né? É um case excelente, iFood também. Eu acho que a exploração das possibilidades de transformar a eficiência das coisas. O Nubank talvez seja um exemplo também aqui, afinal, os bancos eram muito custosos de serem mantidos, ainda são fisicamente, e o Nubank acaba, né, gerando uma eficiência operacional muito grande, né, nesse tema. E por último aí a reinvenção de modelo de negócio, né? Então acredito que o aspecto aí de a cereja do bolo desse momento é como reinventar os modelos de negócio dessas empresas. Eu acho que são os pontos que eu queria ouvir os colegas aí, o que pensam também É, sobre eu, antes de como, por quê. eu acho que quando a gente fala de digital, acaba sendo delicado fazer essas transformações, porque nem sempre elas são fáceis de acontecer, né? A gente tem várias experiências aqui com projetos que mostram o quão delicado é esse processo, né? Eu tenho eu gosto de contar história, né? Coisas que a gente viveu nesse, nesse universo, e teve um projeto que eu participei num cliente, e falou do Nubank ali, era do core bancário também, e, e era uma instituição financeira com muitas agências aí espalhadas principalmente pelo Rio Grande do Sul. E a gente. E eu fui fazer pesquisa de campo justamente sobre o digital. A gente estava passando toda a experiência de contratação de seguros, que elas eram feitas fisicamente nas agências, ou seja, se eu quisesse contratar, toda vez que eu fosse contratar um crédito para qualquer coisa, eu teria que me deslocar até uma agência, falar com o meu gerente, eu tenho 89 papéis para assinar, e a gente ia autenticar um monte de coisa, e eu ia precisar autorizar, né, assinar as autorizações de contratação de seguros desses processos, né, seguro prestamista, seguro de vida, enfim, vários seguros acontecem aí em várias contratações de crédito. E num desses casos, nós estávamos estudando a possibilidade de transformar toda a contratação de crédito em algo digital. E aí o meu papel era estudar como que era a relação dos segurados, né? De como que a gente vai contratar o seguro no meio do caminho, no meio desse trânsito todo. E o que a gente percebeu é que quando fomos falar a gente teve... É longa essas histórias aí de transformar o papel no digital, mas um pedacinho quando eu fui fazer a experiência do mobile, ou seja, o usuário, ele passa dentro de um aparelho de celular, ter toda a autonomia para fazer a contratação do crédito e do seguro,
ele também tinha a responsabilidade de fazer isso sozinho, né? A gente não ia mais ter um ser humano orientando. Ó, agora aqui isso aqui é importante, a contratação desse seguro é importante porque em caso de morte, invalidez, você vai acabar tendo alguns benefícios aí, né? Por conta da dívida que está sendo adquirida com esse crédito. Beleza? Quando eu cheguei nas agências para questionar o usuário final, a pessoa que ia contratar, a resposta foi: mas eu não mexo com o celular, não. Quem mexe é minha tia, minha sobrinha, meu filho. E foram inúmeras respostas diferentes. Ou seja, o usuário, de fato, o dono daquela conta, ele não mexia no celular, ou seja, ele nunca ia entrar nesse mundo num primeiro momento. Então a gente já viu que temos um problema aí. A gente não pode deixar a assistência do físico existir. Só simplesmente pego todo esse pacote, esse monte de papel, eu boto fogo nos papéis e começo a usar tudo virtualmente. Não vai funcionar de forma simples, assim, não é tão simples, né? Não é só ter um pacote, eu brinco do saquinho de dinheiro, né? Não é só ter um saquinho de dinheiro, colocar nas empresas de desenvolvimento e sair fazendo aplicativo para cima e para baixo que vai dar certo, né? Então, tem todo um universo de experiência que a gente tem que estudar, tem que entender o público, entender o usuário, entender quais são os problemas do universo físico que a gente tem que resolver dentro do digital antes de sair fazendo o digital, né? A gente não pode forçar um digital também. Então, são processos delicados que a gente acaba impactando na vida das pessoas diretamente, né? Então, e aí o Klaup trouxe lindamente aí vários exemplos bons aí com o Nubank, tem o próprio Uber também, né, que foi uma virada de paradigma aí, gerou inclusive protestos aí na chegada. Então, é, tem bastante assunto para a gente falar hoje aqui. Temos. Fabiano, quer complementar? Tem uma cereja aí do bolo para. E, não, o Rafa comentou uma parte muito importante. Nessa parte dos processos, eu gosto muito da etapa de, principalmente, visitar, né, como o Rafa trouxe, né, visitar o ambiente onde as pessoas estão, começar a observar. Às vezes passa muito batido, às vezes a gente está em desenvolvimento e nem sempre a gente percebe o lado do dia a dia das pessoas que estão na outra ponta, né? Então, essa parte de visitar o ambiente de trabalho, entender como é que funciona o cliente, estar junto, às vezes como observador. Muitas vezes que a gente fica, às vezes, parado, observando o pessoal usando o sistema, usando os papéis, que justamente a gente pode migrar para o digital. E teve um caso muito interessante que eu participei, teve um momento assim, como fazer isso sem causar uma fricção às vezes no dia a dia, né? Então teve um momento que a gente tinha que fazer essa observação, né? Essa etapa do design que é importante. E nesse momento assim, para não interromper a colega que estava fazendo o atendimento com o cliente, eu cheguei e falei com o pessoal, gente, me dá um crachá aqui. Hoje eu vou virar estagiário, vou ficar do lado da operadora, né? Do pessoal que vinha, né? Era passando papéis, tudo, e eu fiquei ali do ladinho, né? Só observando a pessoa interagindo com o sistema, aquela papelada toda de cadastro, CPF, tudo. E aí o que acontece? Naquele primeiro detalhe do crachazinho, na hora que eu interrompi o operador, né, que estava ali, a colega que estava operando o sistema, a pessoa da frente que estava sendo atendida, não gerava uma fricção, porque pensou, puxa, olha só, o colega está em estágio, né? Está perguntando por que eu estou fazendo tal tarefa aqui ou ali no sistema, né? Que é então eu conseguia no meio do atendimento fazer ali um break, mas sem também causar aquele transtorno, né, para o cliente ainda rodar um experimento ali de design no meio do processo para ir fluido, né? E não para por aí, né? Tipo, tá fazendo um sistema, tendo que redesenhar um sistema todo, a parte visual, de usabilidade, técnica. E aí a gente começa a perceber até coisas que para algumas pessoas nem percebem, bobas, tipo, a pessoa imprime a folha, tem que caminhar às vezes três, quase, sei lá, alguns metros, pega a folha, volta, se levanta, volta, sabe? Agora tu soma 50 atendimentos por dia, 60, é quase um CrossFit, né? Então a gente até na hora de projetar a solução, né? Vamos pensar, poxa, ao invés da impressora estar lá longe, será que a gente não poderia disponibilizar mesmo, ficar mais perto? Ou será que não poderia ter uma outra forma de, no sistema, avisar algum colega mais perto para trazer a folha para o outro atendente na outra sala?
Então, isso tudo passa pelo nosso radar, né? Muito bacana. É, o ponto que vocês falaram é que de fato impacta a experiência do consumidor, né? Independente, seja uma senhorinha no banco lá andando bastante, como você disse, do CrossFit, seja também como o Rafa comentou, de uma pessoa não ter tanta experiência, dependendo da tia, do avô, o avô tá dependendo do sobrinho mais novo, e daí essa experiência ela fica um pouco pesada para uma certa faixa etária, ou quem não está tão acostumado. Já que a gente está falando tanto do impacto, vamos falar também dos benefícios, né? Mas que benefícios trazem? Por exemplo, o que a senhora ganha? Ela vai ganhar tempo de ir ao banco? Ela vai ganhar velocidade? O que é que as pessoas de fato ganham com a ida do físico para o digital? Quer puxar aí, Klopp? Que eu... Tá, vamos lá. Eu acho que a gente teve muitas acelerações aí principalmente com esse mundo pandêmico, né? As coisas, elas aceleraram de uma forma absurda, muito mais do que a gente previa que teria evolução da, da, da tecnologia, né? E a gente vive numa era, querendo ou não, das redes sociais, né? Então, as coisas já são mais rápidas, né? Então a gente tem uma geração aí que já está chegando muito mais acelerada do que nós vimos, né? A gente aqui que está eu ainda tô nos 30 e poucos, né? Tô salvo ainda, mas tem uma galera que tá nos 200 já, né? A gente viu a chegada não da tecnologia, mas a gente viu a chegada da era da internet e conseguimos perceber o crescimento disso. Agora a gente está passando por uma nova fase que é transformar o universo físico num universo digital e num mundo muito acelerado. Então as informações elas chegam muito rápidas e as pessoas têm que tomar decisões mais rápidas. E eu acho que um dos fatores que mais impacta positivamente é o tempo, né? Então, eu vou dar um exemplo pessoal meu, que foi a compra do meu último carro. Eu fui na loja fisicamente, afinal estava comprando o carro, né? Não ia comprar só pela foto, mas eu fui no carro, entrei, experimentei, entendi o que eu queria e fui para casa refletir. Não precisei fazer nada naquele momento, né? Fui para casa, pensei, fiz as contas e entrei em contato pelo WhatsApp com o vendedor e falei: vamos fechar negócio, eu quero comprar aquele carro, modelo, tudo certinho. E ele me enviou o contrato, a gente teve aprovação do banco, todos os próximos passos foram feitos digitalmente. Eu não precisei voltar até a concessionária. A próxima vez que o vendedor me viu foi para me entregar a chave do carro. Então, eu fui fazer uma visita na concessionária, assim como fui em várias, e eu só fui ver qualquer um dos vendedores de novo quando eu fui buscar o carro. Então, assim, isso facilita muito, né? Porque antes a gente teria que ir até a concessionária, aí tu chega na concessionária, o vendedor tá atendendo outra pessoa, aí tem que ficar esperando de novo. Aí tu não quer mais ver aqueles carros que tu já viu, tu já fez aquele processo todo, já não é mais encantamento, tu só quer terminar o que tu começou ali, e aí tem que assinar papel, e assina vários papéis. Agora não, tu faz uma assinatura, ela vale para todos os outros documentos, porque ela é digital. Então, assinar um contrato digitalmente, considere todas as páginas assinadas de uma vez só. Então, isso facilita, né? Porque a gente está falando de uma autenticação virtual. Então, assim, o ganho de tempo é absurdo, né? Isso a gente não pode negar. Agora, a gente tem outros ganhos que são as facilidades, né? Então, não precisar sair de casa é uma facilidade absurda, né? Fazer as compras do mercado deitado no sofá é outra facilidade absurda que nós ganhamos aí. Não sei se alguém aqui gosta de passear no mercado, mas eu não sou dessa turma. Eu prefiro não ter que ir. Se for para levantar para ir no mercado, aí, cara, tamo mal. Então, assim, então, sim, tem inúmeras vantagens aqui. Eu vou deixar um pouco das vantagens para os outros colegas falar um pouco também, mas, enfim, citei duas aqui, que é a facilidade da experiência, né? A informação está mais perto de nós, e a velocidade que a gente ganha em alguns processos, né? A gente ganha muita velocidade em alguns processos. Mai, quer trazer alguma coisa? Claro, eu fiquei refletindo aqui, né, com o que o Rafa falou,
porque eu estava até falando sobre isso com a Ailio antes, que é justamente sobre essa transição que houve, né? A gente tem um pouco mais de 2 décadas, assim, vamos dizer, com a internet sendo tão massiva como ela é, né? Teve a fase do ponto .com, depois teve a fase do app, né? Era um app para tudo. Agora a gente está na fase da IA. E eu fiquei pensando, como é que a gente garante, né? Porque naturalmente, durante todas essas transições de tecnologia, o modelo de negócio vai mudar, o produto vai mudar. Como é que a gente garante que o cliente vai continuar no centro, né? Porque a partir do momento que ele baixa meu aplicativo, que ele está fazendo alguma coisa, eu não tenho como ver como eu veria presencialmente, né? Como é que está aquele processo, se está sendo custoso, se está fácil, se está sendo eficaz, né? Digamos assim. Então, qual a opinião de vocês sobre isso, né? Sobre como a gente coloca o cliente no centro, mesmo o cliente, o usuário, né? Mesmo quando a gente está num ambiente tão digital como a gente está ultimamente. Ultimamente não, né? Acho que de 2000 para cá. Legal, legal, Mai. Eu acho que tem uma questão aqui, né, eu tenho né, a minha mãe próxima de mim aí, e que tem uma dificuldade, obviamente, né, com dispositivos móveis ali, aplicativos e tudo mais. Eu acho que a gente corre um risco aqui, principalmente nessa questão de experiência que você comentou, né? Muitas coisas hoje só funcionam via e-mail, né? Não tem mais o papel impresso, né? Não, muitas questões, muitas contas hoje em dia só são enviadas via e-mail, né? Então, você tem que fazer todo um processo para retornar aquela conta à mídia impressa, podemos dizer assim. E muitas outras coisas, por exemplo, quando você vai viajar de avião, né, que hoje está no aplicativo, o bilhete não vale mais tanto quanto que está no sistema. Então a gente nota que, obviamente, a digitalização das coisas, né, ou produtização, como a gente pode falar, ela traz muitos benefícios. Muitas questões positivas, mas ela também esbarra na experiência do usuário, principalmente o usuário que não tem intimidade com o meio em que aquele produto está. No caso, um smartphone, né? Não entende como funciona, ou tem alguma dificuldade de digitação ali, ou de enxergar muitas vezes. Então, assim, a gente está falando de uma grande parcela da população que acaba ficando, como o Rafa também trouxe, né, Mai? Acaba ficando dependente ali da sobrinha, da irmã, do filho, né? Então, eu acho que, obviamente, são pontos muito positivos, né? O ponto da digitalização para a gente, né? De mover coisas que eram físicas para o digital, mas eu vejo que a experiência ela pode ser muito comprometida. Mas, obviamente, o nosso time de design vai nos trazer aqui um pouco da percepção, convido o Daut aí também para trazer para a gente uma visão do de como que se imagina que a gente possa alcançar esse nicho que talvez a gente não consiga ver a olho nu, né? É, é, eu vou iniciar aqui, Daut, depois tu pode complementar, mas dentro do design a gente utiliza práticas para tentar chegar no mais próximo possível dos usuários, das pessoas que vão utilizar. A gente não gosta muito do termo usuário, né? Porque parece que é só quem usa o app que é importante, né? Mas não, todas as pessoas que ficam dentro do ecossistema de uma aplicação, elas são importantes, né? Seja de um app, de um site, enfim. Existe todo um ecossistema de pessoas que são usuários diretos e indiretos daquele produto, e todos eles devem receber atenção, né? E o que complica mais ainda a nossa vida para tentar trazer a melhor experiência, né? Porque eu não posso trazer experiência só para o usuário final. Eu tenho que ter a melhor experiência para quem administra o produto, eu tenho que ter uma boa experiência para todos os viés daquele produto digital, né? Mas eu acho que existem várias ferramentas que a gente utiliza para tentar colocar as pessoas no centro daquele produto, tá? E, enfim, hoje a gente usa técnicas ali de cálculo para saber quantas pessoas a gente precisa contatar para conseguir atingir o público, né? Ou seja, se eu vou fazer uma pesquisa para entender
uma determinada questão sobre uma aplicação, para a gente saber se ela vai ter sucesso ou não, a gente tem um cálculo que a gente faz com base no público que a gente tem expectativa que vai utilizar, para a gente saber quantas pessoas a gente tem que atingir dentro daquele público para que aquela pesquisa seja validada, né? Então, a gente tem alguns percentuais ali, se eu quiser atingir 90% do meu público, né, saber a opinião de 90% do meu público, eu tenho que falar com 100 pessoas. Se eu quiser 95%, esse número vai subir e assim sucessivamente até a gente chegar num próximo de 100 ali, tá? 100% a gente não vai chegar, mas um número próximo ali. Existem várias técnicas hoje para tentar buscar essas experiências, tá? Mas ainda, com a minha experiência do Rafa, daí só posso falar por mim, ir a campo e conversar com as pessoas é a melhor forma de fazer isso, tá? Claro que tem números que a gente não consegue atingir, né? Por exemplo, se eu estou falando aí de 3.000 pessoas, é muito difícil colocar pessoas em campo o suficiente para a gente conseguir resolver essa uma questão de experiência. Mas nós tivemos experiência aqui, o Daut participou de várias delas comigo, de que quando a gente está na rua e está conversando com as pessoas, a gente não está olhando, eu não estou buscando a resposta dela. Eu estou buscando aonde ela está. Então, se eu estou falando de um estabelecimento comercial em que ele gera, vou dar um exemplo do Pix aqui. Eu participei de um projeto num banco para aplicação da API Pix, né? Quando começou a API Pix, a gente teve uma nova resolução lá e do Bacen a gente teve que começar a se adequar a isso também. Então, a gente foi para a rua para tentar entender como que a API Pix funcionaria dentro dos estabelecimentos. E aí, o que eu pude ver? Aonde ficava o computador do caixa, aonde que a fila ia se formar para fazer os pagamentos, o que ele tinha ali em cima do balcão. Então, ou seja, eu tinha que dividir uma tela de computador com um teclado, com um mouse, com 5 maquininhas diferentes, porque ele não tinha uma integração ali com a máquina de adquirência, que esqueci o nome agora que a gente usa quando é uma máquina vinculada a um sistema de venda. Mas, e aí ele tinha uma série de máquinas ali, uma para cada coisa, uma para débito, outra para crédito, outra que ele usa para Pix, outra que ele usa para não sei o quê. TEF, exatamente. Obrigado, Klopp. Então, exatamente por isso que a gente, para mim, ir a campo é melhor, porque eu consigo ver o ecossistema onde aquele usuário está inserido. Eu consigo ver o entorno dele e entender, cara, se a gente fizer dessa forma a experiência, por mais que a resposta da pesquisa tenha dado X, a vida daquela pessoa no ambiente dela é Y, não vai casar. Então a gente tem que sempre cruzar essas informações. Por isso que nos nossos processos dentro dos projetos da DBC, a gente sempre tem um momento físico pessoal onde a gente faz uma pesquisa qualitativa, que eu vou entender muito mais ao redor das pessoas do que de fato o que ela faz ali no dia a dia, e eu tenho as quantitativas que vão cruzar essas informações. Então a gente consegue acertar o máximo que dá daquela experiência que eu vou conseguir atender aquele usuário no final, né? Então a gente tenta usar dessas artimanhas para tentar chegar no usuário final. Inclusive descobrir se quem vai usar o aplicativo vai ser a avó ou se vai ser o neto. Então a gente consegue descobrir isso indo a campo, porque se eu disparar uma pesquisa, simplesmente o vô não vai responder. Então eu nunca vou ter essa informação. Entendeu? Então, é por isso que é importante, ainda assim, para nós designers, estar na rua também. A gente soa aí andando na rua para tentar conversar com as pessoas. Fisicamente. Legal. Eu fiquei com a dúvida enquanto você foi falando, é bem o que a gente falou, vai criando certos gatilhos, né? E me veio a pergunta: é, existe um meio termo do Digital, ou do Phygital, né? Como chamam, entre não fazer 100% uma digitalização de uma coisa física e ficar no meio termo? Como? Por exemplo, existe as pessoas idosas, como também existe as pessoas mais novas que já nascem com a tecnologia. Qual é o meio termo para ambos utilizarem? Seria uma introdução de um, sei lá, vou dar um exemplo, de um tablet em uma loja e os próprios atendentes guiarem o pessoal? Ou não tem como fazer um meio termo para ambas as pessoas? Ou Sim. só faz se
de fato tiver a inclusão de todos. Tem algumas experiências que a gente pode considerar aqui. Uma delas tem uma loja de calçados, não vou lembrar o nome agora, que usa muito bem isso, que a gente vai lá, escolhe o produto, experimenta, tradicionalmente, como sempre acontece. A diferença é que escolhi, quero levar esse tênis aqui. Ele vai tirar o equipamento do bolso ali, que vai ser um terminal, que para nós é semelhante a um celular, e ele vai concluir a compra, ele vai fazer toda a compra por ali. Então ele vai bipar o produto por ali, ele vai fazer a compra, ele vai aceitar o meu cartão e vai me trazer o produto dentro de uma sacola e eu vou embora. Então assim, ele fez tudo digitalmente, não precisei ir no caixa, não enfrentei uma fila. O próprio vendedor fez a venda para mim e eu me desloquei para casa, né? Então a gente vê grandes varejistas fazendo isso, né? Fazendo o fura-fila enfim, várias empresas acabam fazendo isso, né? Cada um dá o seu nome lá, mas tem uns nomes divertidos, mas é mais ou menos isso, é tentar reduzir as filas ali e fazer as compras de forma... É um meio termo, né? Não chega nem a ser 100% digital, porque eu não estou usando o meu dispositivo, mas também não estou numa fila ali comprando produto. Esse é um dos Legal. exemplos, né? A gente tem esse exemplo também no core financeiro. Tem bancos que decidiram que não vão fechar agências, eles vão abrir mais agências. E essas agências, por sua vez, vão ser todas digitais. Então, vai na agência, mas tu não vê papel na agência. Ela é digital, mas ela tem uma estrutura, ela tem um gerente que vai te atender, ela tem a questão do relacionamento ali e tudo mais, mas ela é, não vai ser igual às agências tradicionais que nós estamos acostumados, né? Então E, existe, só complementando, então uhum. existe, para o pessoal de casa entender, experiências que também combinam, né? Tanto o físico, a experiência tanto física quanto a digital. Existe a Exatamente. mescla. Pode ir, Cláudio. Não, perfeito. Eu ia trazer aqui dois exemplos rápidos também, que a fala do Rafa ah, me trouxe, né? Que muitas vezes a gente tem algumas inversões desse processo. A gente pode pensar na Amazon, né? Principalmente fora do país, aí a gente viu o lançamento das lojas Amazon Go, né? Onde você tem que ter pré-cadastrado ali dentro do aplicativo da Amazon os teus dados, teu cartão de crédito em si. Você entra na loja, ela é totalmente self-service e você, né, você pode botar os produtos dentro da tua sacola ou de um carrinho ou da tua mochila, não tem problema algum, sem sacolas ali, e você passa numa catraca, né, igual a catraca do metrô, e ali ele já desconta. Ele bota no seu carrinho e já desconta. As câmeras internamente ali fazem o controle de IA, entende se você pegou um produto ou botou o produto de volta na prateleira para fazer essa cobrança. Então, aqui nós temos uma inversão desse processo, uma loja que nasceu totalmente digital e que leva para o físico, mas leva com uma experiência totalmente digitalizada e muito diferente do que a gente vê no mercado, né? E um outro exemplo aqui que eu tenho também é do Grupo Pão de Açúcar, né? O Grupo Pão de Açúcar tem um aplicativo aqui no Sul, onde eu estou, o Rafa também está, o Fabiano também. A gente não tem a rede do Grupo Pão de Açúcar, mas acompanhamos os cases aí, né? E existe um aplicativo ali que fornece as ofertas para aquele cliente com base em comportamento de consumo, né? Com base em compras anteriores, horários, perfil. Então, a gente tem um aplicativo que é aberto dentro do supermercado, que vai facilitar as tuas compras, né? Que vai facilitar os seus descontos, vai te dar tickets. Então, aí também é entre aspas, um meio termo, né? Você não tem um supermercado como era tradicionalmente, você tem um meio termo ali, mas que também não é acessível a todos, porque algumas pessoas não vão conseguir fazer essa navegação dentro desses aplicativos. Mas são cases aí que mexem um pouco na dinâmica do que nós estamos falando, né? Nascer no digital e vir. Aí, Mai, queria te convidar também para comentar um pouco aí sobre esses aspectos a nível principalmente de desenvolvimento, né? Claro, é um processo muito, como eu posso dizer, que a gente tem que estar muito consciente, né, do que está fazendo, de cada, por exemplo, falando já sobre back-end, né, que é a área que eu tenho trabalhado mais recentemente, não é só colocar um monte de dado num banco de dados, né? A gente tem que sempre fazer, pensar no usuário, né? Não basta eu levar todo aquele monte de dados
se o usuário não conseguir fazer nada com aquele dado, meu papel está falhando, né? Mesmo que tenha sido um erro do dev front-end, mesmo que tenha sido. Enfim, não importa o ponto em que está o erro, né? Então tem que ter um trabalho em conjunto muito grande para garantir de fato que o objetivo final, que é, no fim das contas, é a pessoa que está usando o nosso serviço, o nosso produto, conseguir fazer aquilo que ela quer, né? Então a gente tem que estar muito consciente do processo de desenvolvimento do produto, né? Perfeito. Eu tenho mais um exemplo aí, Cláudio, porque começou a falar e eu, cara, lembrei. Próximo do meu condomínio aqui, eu moro num condomínio, aqui próximo tem um shopping da Multiplan, da rede Multiplan de shopping center, que agora os estacionamentos a gente deixa de necessitar dos tickets, né, do estacionamento. Ele tem uma entrada, não sei se isso já está implementado em todos os shoppings da rede, mas aqui temos um início de um processo em que eu passo direto pelas cancelas, ela não existe mais cancela, não tem cancela, não preciso nem parar para esperar a cancela abrir, eu passo direto pela cancela, ele já registra a placa do meu carro, coloca na minha conta dentro do aplicativo lá a hora que eu cheguei, o saldo, e o próprio shopping usa isso para identificar que eu cheguei no shopping e já começa a me trazer benefícios a partir do aplicativo. Então aí a gente já começa a entrar numa era diferente de novo. Ou seja, eu estou sendo recepcionado pelo shopping através do meu celular, pelo aplicativo. Na hora de ir embora, eu só saio com o meu carro, ele lê minha placa de novo, faz o desconto, o pagamento lá do estacionamento. Se eu tive algum desconto durante o período da estadia no shopping, ou se eu usei só no período de tolerância, ele não vai me cobrar nada, vai abrir a cancela e eu vou embora, feliz da vida. Quando o sistema funciona perfeitamente, é uma maravilha. Então, assim, é mais uma facilidade que a gente encontra aí. E, de novo, né, a gente está falando aí de uma virada tecnológica que a gente vai se habituando, se adaptando, né? E com certeza, esse tipo de quebra de paradigma que a gente está tendo aí, por exemplo, esse é um exemplo do shopping, é um outro quebra de paradigma, né? O que que acontece com o senhorzinho que ainda dirige, que eu encontrei no banco e que precisou ir no shopping? Aquele senhor, ele não tem o aplicativo do shopping. Tampouco o celular dele tem condições de fazer a instalação do aplicativo. Então, assim, a gente facilitou a vida deste senhor ou a gente criou um problema? Porque agora ele vai entrar no shopping e vai ter que correr atrás de um papel que não existe mais, teoricamente, né? Então, eu acho que a gente está vivendo, assim como a gente viu, essa nossa geração é maluca, né? Porque, ó, a gente viu a chegada da internet, a gente acompanhou a internet de escada, né? Enfim, viu muita coisa na nossa época que a geração atual não faz ideia do que é. E aí, por exemplo, entrar de madrugada na internet para não pagar os pulsos do telefone, né? E aí a gente chegou num momento em que a gente começou a ver o avanço do digital, né? A gente viu a câmera digital, a gente viu a câmera digital acabar, a gente viu o celular ganhar uma câmera, a gente viu a câmera do celular ficar boa, porque no início era horrível, a gente teve um período da nossa vida, você sabe que vocês têm um período da vida de todos aqui, tem um período da nossa vida em que nós temos fotos muito ruins ou perdidas, ou ela foi deletada uma fração da nossa vida porque a gente viveu numa era da migração da câmera analógica para digital e as fotos eram horríveis e elas se perderam no meio do caminho. Com certeza. Junto com o Orkut, foi tudo embora no mesmo pacote. E agora a gente está vendo de novo uma migração do phygital. Então a gente está de novo vendo adaptações, que são as pessoas que não tinham apego, né, à tecnologia, não têm, né, essa intimidade com tecnologia, vendo tecnologias muito mais avançadas e tendo que se adaptar novamente. Então é uma geração que a gente, olha, a gente podia criar um nome, né, geração camaleão, que a gente vai se adaptando a cada coisa nova que dão pra gente, a gente tem que ir aprendendo e convivendo com ela. Legal. Já que você puxou esse tópico, então vamos falar um pouquinho
quais tecnologias são fundamentais para facilitar a integração entre o mundo físico e digital? Seria a internet, a própria internet, seria a localização, a pessoa está andando e via geolocalização fazer uma interação com o usuário? Seria a própria IA? Então, qual seria a tecnologia para cada um, quem se sentir à vontade de responder, que seria de fato fundamental para facilitar essa integração no futuro, né? Que a tendência, como você disse, é essa evolução constante. É. Na minha perspectiva, é a internet, tá? Eu já vi projetos barrados ou com muita dificuldade de evolução por conta da internet. Vamos digitalizar determinada situação e o cliente nos retorna, né, que inviável porque na região onde os usuários estão localizados não tem acesso à internet disponível para todos. E aí inviabiliza um processo de digitalização por conta disso. Então, acho que se a gente fosse classificar aí, pelas experiências que eu vivi com projetos, eu colocaria a internet em primeiro. Colegas, Vou deixar para o Cláudio essa. Eu acho que são vários momentos ali, né? Quando a gente fala de trazer uma experiência que é física para o online, né? E eu julgo que a questão de infraestrutura, que foi o que você comentou, né, Hélio, talvez seja o de menos hoje, cara. O que talvez seja mais difícil é você levar a tua base, né, de usuários aí, você mover a tua base do físico para o digital, as questões aí obviamente, de acessibilidade e questões relacionadas ao design, né, questões relacionadas ao pensamento de negócio, podemos dizer assim, né, porque você vai ter que adaptar o teu negócio para navegar de forma satisfatória dentro dessa estrutura digital. Eu costumo dizer aqui para os colegas, né, aqui na DBC, que a TI é o menor dos nossos problemas. Normalmente não é o nosso problema. Então, assim, a Mai também aí, com certeza, como uma back-end, concorda que os frameworks estão lá, né? Por mais difícil que seja, você vai conseguir desenvolver as soluções. Você tem amparo dos fabricantes, né? Então, você tem muitas questões que te auxiliam a nível de tecnologia. Acho que isso está muito mais relacionado hoje com pessoas, com experiência, também assim com a questão de modelo de negócio, as empresas terem que se adaptar a essa estrutura. Como o Rafa falou ali, a empresa, né, teve que fazer uma adaptação e esse case que ele trouxe aí é relacionado a trânsito muito forte na saída desse shopping. Aqui foi notícia, inclusive, nos nossos jornais, né? As pessoas esperando 15, 20 minutos para sair do shopping. Então, obviamente, né, existe essa necessidade de entendimento da experiência. Afinal, a gente sabe que depois que aconteceu esse evento, em pouquíssimo tempo foi implementada essa solução, né? Então a gente sabe que a solução ela existe para muitas coisas. Acho que minha opinião é que fica né, eu tenho times de desenvolvimento aí, eu posso dizer que fica muito mais no entendimento do negócio e de como essa solução vai abordar esses usuários e, obviamente, como é que a gente vai chegar na casa das pessoas, né? Como é que você vai chegar na mão das pessoas a nível ali do telefone celular, né? Do smartphone, né? Como é que vai ser essa experiência? Tá muito mais do lado de lá do que de cá, a gente olhando para a parte técnica, tá? Essa é a minha opinião. Gostei de somar nessa parte também. Como o Paulo comentou, e o Rafa, eu vejo às vezes muita dificuldade na parte da cultura. Então, independente do processo que a gente vai fazer, a parte tecnológica, papel, digital, acho que às vezes o que mais às vezes eu percebo também que gera fricção e até dor é um processo de cultura, nesse meio termo de adaptação, porque as pessoas quando tem que mudar alguma coisa gera um novo pensamento, gera às vezes um novo aprendizado e nem sempre as pessoas se sentem confortáveis ou abertas naquele momento. Algumas têm medo, têm receio. Então depende muito desse, às vezes do contexto global, envolvendo design, negócios, tecnologia. Eu acho que todas as áreas quando se juntam e começam a fazer um trabalho unificado e não apenas só numa ponta ou só na outra, a coisa flui melhor. E isso exige também muita maturidade do time,
do time técnico, do time de pessoas. Hoje mesmo nós estamos aqui na DBC na Semana da Acessibilidade. Então, às vezes a gente está dentro de um produto, a gente está dentro de um negócio, o que tem que contemplar, mas às vezes chegamos lá e tem uma base inteira de dados no cliente legado, num sistema super antigo, às vezes não tem dinheiro naquele momento para investir, vai passar toda uma tecnologia, né? Então, às vezes isso acaba gerando fricção, porque aquele processo, aquela etapa da técnica acaba tendo que ficar em papel, porque é muito custoso, ou tem receio de fazer a migração, de dar algum problema, ou não ter profissionais, às vezes, adequados para dar esse suporte. Então, é um olhar de pessoas, é um olhar técnico de infraestrutura, tem que ter, eu acho que uma empresa que dá um suporte global, né, tem toda essa estrutura para dar essa segurança, eu acho que para essas movimentações, e incluir as pessoas, né, como o Rafa tinha mencionado antes também, o Claup, a Mai também, incluir todas elas no processo, não é apenas o cliente final, o cliente às vezes que tem uma deficiência, a gente às vezes está aqui, está tudo certo, de repente, puxa, bati o braço, que, né, bom, beleza, como é que é a tua aplicação para lidar com aquele produto agora, já que está imobilizado, né? Então a gente tem que pensar na experiência como um todo, mas também não esquecendo as regras do negócio, tecnologia, enfim. Eu acho que esse apanhado global a gente vence qualquer barreira, né? Então, tá cheio de satélite em volta da Terra, que pode nos ajudar também agora. Antes era realmente uma fricção terrível, né? Como o Rafa comentou na parte da internet, no agro principalmente, mas hoje também nós temos como gravar algumas informações e fazer esse trabalho em back-end, né? Essa troca de informação. Com certeza. E com a tua fala, eu fiquei pensando, Fabiano, justamente sobre isso, né? Sobre as ferramentas, né? Porque quando a gente está lidando com as ferramentas, a gente tem a possibilidade de, apesar de não ter a presença física, né? A gente tem a possibilidade de se aproximar, entre aspas, de clientes que a gente fisicamente não alcançaria, né? De qualquer estado, de qualquer cidade. Claro que tem as suas ressalvas, né? Porque precisaria de acesso à internet, precisaria de acesso a um desktop, a um celular para poder acessar. Mas eu fico sempre pensando assim, como é que a gente garante para que não acabe sendo um tiro pela culatra, entre aspas, né? Porque eu já tive experiências maravilhosas usando, sei lá, um chatbot, alguma ferramenta, né? Assim como em alguns bancos, né? Eu sempre tive algumas experiências financeiras que você simplesmente não consegue resolver o seu problema e você não consegue falar com um humano, né? Então, como é que a gente trabalha, né, como profissionais técnicos, como profissionais de design, profissionais de produto, para garantir que aquela ferramenta ela está cumprindo de fato o papel e não atrapalhando, né, a vida do cliente. Ele tem um problema ali, ele não consegue falar com ninguém para resolver. Às vezes liga, tem que ficar 2 horas numa fila de espera para falar com alguém no telefone. Então, como é que a gente pode trabalhar de fato para fazer com que essa ferramenta que deveria ajudar não acabe atrapalhando, né? Olha, mas é bem, realmente, né? Tem essa parte, quando a gente fala do processo, tem muita. A gente pensa muito em escalonar. Hoje a gente fala muito, né? Como a gente pode escalonar para reduzir o custo e tudo mais. Mas quando a gente consegue realmente aproximar do negócio, entender o contexto do cliente, entender as limitações, a gente consegue encontrar soluções para fazer talvez o que a gente conversou um pouquinho antes de como é que eu posso fazer aquele meio de campo, né? Talvez o que seria o caminho ali do meio e tudo mais. Então, não dá poder para uma pessoa ela não conseguir resolver o problema dela através da tecnologia por um problema como aconteceu, né? Acaba gerando uma frustração tremenda e acaba sendo muito ruim para o negócio, porque vai ficar gravado porque empresa tal, pá, é péssima. Então foi aquela experiência super ruim. Às vezes são limitações que às vezes as pessoas nem sabem o que está acontecendo por baixo dos panos, ele está fazendo uma transição, às vezes é um teste que está rodando, às vezes são outras operações. Hoje mesmo a gente estava conversando com um colega dizendo que
algumas trocas de informação demorava quase 5 minutos para acontecer, né? A gente estava pensando, puxa, em 5 minutos o cara já fechou o celular, o aplicativo, quer ir embora e vai jogando, fica muito desconfortável, né? Então, sempre é interessante ter um plano 2, um atendimento, né, com pessoas e tudo mais, mas eu creio que precisa muito das empresas desse apoio, eu acho. Aí depende muito de quem está levando a informação em ajudar a fazer um processo de ponta a ponta, entendendo a realidade da pessoa e fornecendo informações. O que eu percebo é que tem alguns momentos, algumas empresas que procuram dar um pulo muito mais alto do que elas poderiam. Elas olharam fulano lá que talvez, puxa, aquela empresa está fazendo, quero fazer também, mas esquece de perceber que está um nível de maturidade bem diferente. Não tem paciência para trilhar. E eu não estou falando só de pessoas, de entender como é que é o dia a dia e tudo mais. Eu estou falando também de processos internos, às vezes a cultura da empresa não permite alguns movimentos e gera uma fricção em cascata, né? Então vai afetar lá o técnico também. Enfim, essa é a minha opinião. E aí, Alp, Rafa, né, o que vocês acham? Eu concordo. Acho que é bem esse o ponto mesmo, Daud. A gente tava. A gente tem que pensar muito como que faz essa escalada, né, da, da tecnologia. E, e é delicado, né? Porque a gente vai. Muitas vezes a gente está aqui. Para nós parece ser tão simples seguir as regras e os processos aqui e fazer as construções, mas a gente está muitas vezes ali impactando centenas de milhares de pessoas com as nossas decisões aqui. Então, dentro cada um dentro, hoje com home office, cada um dentro da sua casa lá está fazendo algo que um erro nosso pode impactar simplesmente muita gente ao mesmo tempo. Então, é muita responsabilidade o trabalho que a gente tem aqui de colocar no ar esses produtos, né? Então, realmente, são bons pontos aí que vocês trouxeram. Para jogar fogo aqui na conversa, eu peguei um pouquinho do que vocês estavam falando. Ah, já que a gente tem essa dificuldade, essa questão, quais são as diferenças, como posso falar? Existem diferenças culturais hoje no mundo, né? E o que influencia essa forma que como as pessoas podem ver essa experiência de usuário de um produto? Por exemplo, ah, uma hoje está em alta a pauta da sexualidade, de ter o campinho lá de não binário, binário, de ter lá todo esse conceito nos produtos e o quão interfere isso. Não só eu queria ver a opinião ou a experiência de vocês nesse ramo, no quesito sexualidade, como deu o tópico como exemplo, mas também cultural. Porque não. Pessoal cultural de um outro país, é, eles fazem o conceito, sei lá, de investimento de uma maneira, na Coreia, aqui no Brasil faz de outra. Então, o quão pode impactar as diferenças culturais? Vocês têm alguma experiência que vocês passaram que possa falar sobre? Eu vou me atrever aqui, Hélio, a trazer um aspecto. Eu acho que antes da gente falar, inclusive, desse campo aí que você comentou, né? Por exemplo, a sexualidade e tudo mais, a gente tem, a gente tem estruturas aí até mais abrangentes, como, por exemplo, língua, né? Então, nós desenvolvemos aqui na DBC sistemas para clientes que o sistema primariamente está em português, mas vai ser usado em inglês, vai ser usado em espanhol, e pode parecer simples, né? Você pega lá uma API, ou você pega lá você pode pegar um framework lá, trabalhando dentro do desenvolvimento de software e fazer até uma tradução automática, dependendo do nível de interação que você tem, da linguagem que você está usando. Agora, as questões são muito mais interpretativas. Você imagina que esse case que eu estou falando para você é o case de uma fábrica de produtos rodoviários, aí podemos dizer assim, né? E ela exporta para vários lugares do mundo, né? E exporta para toda a América Latina. E aí você deve imaginar que um sistema em espanhol cubra a necessidade de todos os países que falam espanhol aqui na América Latina, por exemplo, mas não é bem assim, né? Existem interpretações, palavras diferentes, existem entendimentos diferentes. Quando você fala lá
nos Estados Unidos, né? Quando você está compondo o sistema em inglês, talvez você mostrar ali que a pessoa pode financiar em 48 vezes, talvez, né? Você está falando um produto mais caro. Muitas vezes aquilo não faz nenhum sentido para eles, porque eles trabalham com uma outra modalidade, né, cultural de alocar aquele bem ao banco, né? E aí o parcelamento ele não é feito nesse formato como é feito com a gente, né? Então existe toda uma questão de hipoteca nos Estados Unidos, por exemplo, né? Então eles hipotecam o bem com o banco, dão como garantia. No final pode até parecer, né, similar, mas quando você está fazendo um sistema, isso gera muito impacto. Então eu acho que a gente tem uma grande diferença cultural que não está baseado só no idioma. Se a gente aumentar a esfera aí, né, pessoas que falam o mesmo idioma têm necessidades diferentes, vão usar o produto de forma diferente. Então aí que entra muito forte algo que a gente dá muito valor aqui na DBC, que é essa parte do design, que é essa parte da experiência. A gente tem uma torre aqui específica, né, uma estrutura específica para trabalhar com essas questões. E ela é implementada em todos os nossos projetos justamente porque a gente entende que existem particularidades além da língua, muitas vezes, que pode ser a mesma, né? Então, a minha primeira opinião aí é muito ligada ao crescimento do trabalho de design e experiência nos últimos anos, em razão, né, dessa universalidade que a gente pode ver, tá? Então, eu acho que são os pontos principais aí da minha opinião. Tem um ponto que a gente pode trazer também, que dentro do design existe uma especialidade que é justamente para trabalhar a identidade verbal daquele produto, né? Que é cuidar como o produto vai se comunicar com o usuário e para aquele usuário especificamente. A gente pode olhar aí vários exemplos, por exemplo, vou citar um exemplo aqui, o banco C6, ele pergunta para o usuário como ele gostaria de ser chamado dentro do universo core bancário. E aí ele vai fazer toda a construção verbal de toda a conversação dentro do universo bancário, aquele relacionamento, a partir da forma como tu decidiu que deveria ser chamado. Então, isso vale para o teu cartão impresso, que vai receber em casa, então vai escolher como gostaria que o cartão fosse, como fosse escrito. Isso vale para o atendente, quando for falar com o ser humano vai usar essa informação para se comunicar contigo, né? E isso vale para o chatbot, o robô vai usar essa mesma comunicação para conversar contigo. Então, isso vem dessa classificação de profissional de design que cuida especificamente da comunicação, da identidade verbal daquele produto, né? Então, é a área que controla, que faz os fluxos de conversação de chatbot, que faz a definição de como, inclusive, essas questões de sexualidade dentro das aplicações, né? Como a pessoa gostaria de se identificar de um cadastro, também é papel desse profissional que faz esse estudo para que a gente tenha a melhor comunicação possível com aquele usuário, que aquele usuário se sinta parte daquela construção, né, daquele cadastro, daquele formulário, ou quando entrar no banco, ser recebido da forma como gostaria pela aplicação, pelo produto. Então, nós temos ainda os segmentos dentro da área de design experiência, né? A gente tem áreas específicas para pesquisa, nós temos áreas específicas para serviço, nós temos área específica para conversação, né? Para identidade verbal e para questões também de a próprio design de telas e desenvolvimento visual, né? Então, são áreas diferentes que podem ter especialidades e a gente tem profissionais que muitas vezes a gente tem a necessidade de ter uma pessoa fazendo só uma atividade, que é cuidar os textos e a comunicação de um produto. Muitos produtos nascem a partir da comunicação deles, né? Então, é super importante que a gente tenha alguém especialista naquela determinada pauta, naquele assunto, né? Principalmente para tratar de temas delicados, assim como o Hélio citou antes ali. Perfeito. Eu acho que essa barreira cultural é uma barreira muito importante a ser discutida, principalmente
da ida do físico para o digital. E, e foi por isso que eu trouxe. Eu acredito que muita gente não sabia também que tinha um profissional por trás, só passando a limpo tudo que vai ser escrito, como você colocou, tudo que vai ser colocado, da forma que vai ser colocada para o usuário final. Mas, É, eu fiquei pensando agora, né, junto com as falas do Cláudio, do Rafael e do Fabiano, sobre as empresas em si, né? Agora eu falo mais não só sobre a DBC, mas enfim, como as empresas, qual a opinião de vocês, né, sobre como as empresas podem trazer o digital como um aliado de uma forma responsável, né? Não pulando etapas como o Fabiano falou, que é justamente entender o processo todo e não tentar avançar ou tapar buracos, entre aspas, né, com o digital para um problema que já existe. Então, como a gente transforma a tecnologia num aliado para crescer a base de clientes, para fidelizar, enfim, para ser esse aliado das empresas. Eu acho que mais do que uma questão tecnológica, a gente está falando de uma questão de cultura, né? A empresa, o digital tem que fazer parte da cultura daquela organização. Os processos sejam eles de design, boas práticas de modelos ágeis dentro do desenvolvimento dos projetos, tudo isso tem que fazer parte da cultura daquela organização, né? Então, eu acho que quando a gente fala da evangelização do design dentro dos times de desenvolvimento, a gente está falando de implementação de cultura. Então, é uma barreira que a gente vai lutar em vários clientes e tá tudo bem, faz parte, a gente está numa evolução constante, a tecnologia está chegando muito rápido e o nosso papel fundamental aqui é tentar quebrar essas barreiras e tentar mostrar que existe um universo que a gente pode trazer muitos benefícios, né, para determinados produtos. Acho que esse é um dos viés, né? Não sei se o Klopp quer complementar aí também. Não, eu acho que tu acabou trazendo aí os pontos. A minha opinião é que, naturalmente, a gente sabe, quando a gente estuda gestão de mudança aí, né, que você pode mudar num ponto, melhorar algo, estragar outra coisa que estava funcionando, né? A gente vê muito isso e acho que até nós entendermos como, assim como civilização mesmo, né? Nós entendermos e alocarmos a importância para, principalmente para a experiência das pessoas que vão fazer uso das nossas soluções. É, e aí eu trago a questão de empatia, né? Nós precisamos ser empáticos, independente de onde nós estivermos, né? Seja no mercado de tecnologia ou em qualquer outro. Mas quando a gente pensar e colocar o percentual correto de esforço para essas questões, com certeza a gente vai ter melhores soluções, porque vão ter pessoas ali pensando sobre possíveis problemas e situações e como resolvê-las e como otimizá-las. Obviamente que não será perfeito, mas também a gente vê nos últimos anos uma evolução muito grande dessa área, né? A gente vê que se vocês pegarem aí players como o Nubank, como o iFood, são caras que têm estruturas gigantescas de design interno, né? Design e experiência. Justamente porque a experiência é o negócio desses caras, né? Então, eu acho que, mais uma vez, vai por aí, né? A tecnologia é o de menos e realmente, assim, pessoas, empatia, experiência são bem mais relevantes nesse nosso caso. E o segredo que eu vejo é colocar mais esforço nessas áreas que podem gerar um valor agregado muito grande, né? Muitas vezes a gente acha ali que, nossa, vou construir uma super solução ali. A Mai entende aqui bastante do que a gente está falando, uma super solução de back-end aqui, nossa, cara, classes e né, linhas e linhas de código, vou integrar aqui um framework adicional e tudo mais. E no final das contas, a solução pode ser muito mais simples. Pode ser numa explicação, talvez numa tela, né? Um botão específico ali com uma animação, um videozinho. As coisas elas podem ser muito mais simples do que a gente imagina. Então, o zoom out também, na minha opinião, é uma boa estratégia para seguir nesse curso. Complementando um pouquinho também, e até no Brasil, né, a gente vê as empresas
muitos desafios, né, diários. Então, às vezes, é a questão de ter as pessoas certas no momento certo, e às vezes ter o valor certo para poder investir numa área. E eu vejo tem muita vontade assim, das pessoas fazerem o negócio funcionar. E nem sempre nós temos todas as pessoas que seriam talvez mais adequadas naquele momento da operação, mas com o tempo a gente consegue crescer mais maturidade, começa a trazer pessoas novas, começa a criar cargos novos, que nem o Rafa trouxe, de uma pessoa às vezes olhar só para uma questão do texto, né? A importância de olhar para a fala, a importância de ter a pessoa, talvez, um engenheiro olhando o pessoal para banco de dados, segurança da informação. E tu vê que acho que no Brasil tem essa vontade de fazer melhor sempre. E conforme a empresa vai crescendo, vai tendo essas pessoas chaves, vai criando essa maturidade, né? Aí eu vejo que começa talvez romper algumas barreiras mesmo, não só da parte da cultura, né? Então, principalmente quando o design ele entra, ele consegue mapear os pontos importantes que a gente precisa fazer acontecer, mas dentro da limitação do cliente, às vezes, naquele momento talvez não tenha todas as pessoas certas ou o processo certo, mas isso não é um empecilho de não fazer um pulo a mais de uma evolução de entrega de valor. Às vezes tem muitos colegas que conversam com a gente e vejo, puxa, não estou fazendo aquilo que eu gostaria de fazer. Cara, mas se tu está fazendo 1% a mais ou 2% a mais, tu já está entregando valor a mais para o negócio, já está fazendo um dia a dia melhor para as pessoas, já está contribuindo, já está evoluindo, né? Então eu vejo que muitas pessoas eles associam que pode não estar tudo dentro dos conformes, mas com certeza tu está entregando valor em tudo que está fazendo. Não tem uma área lá que talvez não tenha um QA fazendo um teste, mas já está acontecendo algum nível, sabe, técnico. Pode ser um teste unitário, pode ser um teste automatizado de um software, por exemplo. Já está acontecendo algo. O ruim seria se não tivesse essa pessoa lá fazendo esse mínimo, né? Então, acho que, como o Cláudio comentou, a questão da empatia, não só com as pessoas também, é importante a gente entender, mas a empatia talvez com o momento do cliente e propor soluções para eles de uma forma gradual e incentivando, né, a não abandonar, e o negócio com certeza vai crescer de uma forma bem sustentável e não vai estar em cima de um castelo de areia, mas vai estar em cima de uma rocha mesmo, para quando bater o vento não vai derrubar, vai ficar tudo estável e bola para frente. Gostei da frase. A gente está caminhando para os últimos momentos aqui desse podcast e queria fazer uma pergunta para todos, para todo mundo responder. Vocês consideram as redes sociais ela um inimigo ou um aliado nessa luta do físico para o digital? Porque, como falou, é muito social. Então, a, do meu ponto de vista, eu acredito que a rede social tanto pode ajudar quando não pode, mesmo a experiência sendo 100% analisada pelos designers. Então, o que é que vocês acham? Eu acho que dá para olhar isso a partir de várias óticas, né? Se olhar da ótica de maturidade dos usuários, de forma geral, a rede social acelera o contato das pessoas com a tecnologia, né? Então, eu olhando aqui, preciso colocar um produto no mercado, preciso colocar um aplicativo e preciso que ele seja utilizado, eu sei que meu usuário ele já vai estar mais maduro, ele está mais habituado com o menu, com a navegação, com a rolagem, porque ele já tem uma utilização diária que ele se forçou na vida dele, adicionou aplicativos na vida dele, né? Que são as redes sociais. Então, nesse viés, ela ajuda bastante nosso papel aqui, né? De identificação de questões primárias ali na navegação, né? Então, elas já sabem como funciona o menu, já sabem aonde determinados ícones já são familiares para grande parte dos usuários, né? Então, quando eu faço uma identificação por um ícone, a grande massa já conhece aquele ícone, já sabe para que ele serve. Então, isso acaba facilitando, né? Mas, enfim, essa é uma das óticas. Não sei se os colegas conseguiram pensar em coisas diferentes aqui, mas essa é uma das que eu pensei agora que eu acho que seria legal compartilhar. Então, vamos lá, eu acho que é uma maneira né, a rede social é uma maneira de você se comunicar com o teu público, né? Muitas vezes o teu público já segue ali a tua empresa, de certa maneira física,
E isso contribui, né? Você consegue se comunicar e, de certa maneira, é, orientar o público e, assim, ter um discurso de venda, um discurso ali de abordagem do público em diversos níveis, inclusive direcionar, né, isso, quando a gente fala das propagandas direcionadas ali nas redes. Então, eu interpreto que sim, é muito útil para a conversão e também por feedback, muitas vezes, porque a gente pega aí redes como o Twitter, né, agora X, né, antes Twitter, e aí você vê que muitas pessoas podem trazer ali algumas dificuldades, né, numa conversa informal ali. Eu gosto daquela ideia que as pessoas dizem que o Twitter é a a praça, né? A antiga praça que as pessoas iam conversar e tal, e trocam ideia. E ali as pessoas trazerem, poxa, esse aplicativo aqui me trouxe dificuldade. Então, muitas redes monitoram, né? Muitas redes que eu digo assim, redes de empresas monitoram essas redes para entender a experiência dos usuários, né? Então, acho que pode chegar tanto na maneira de como comunicar e converter o usuário, como também entender a dificuldade que o usuário está tendo. E, obviamente, essa parte que o Rafa trouxe é uma parte mais técnica, né? Poxa, aqui tem o feed, né? Pô, aí tá acostumado com o feed no celular, os botões na parte de baixo, talvez aquela estrutura de comunicação que o Rafa entende muito melhor aqui do que eu na hora de explicar, mas ela já se torna familiar, né? E a gente consegue usar como base esses aplicativos de rede social para treinar as pessoas no nosso aplicativo muitas vezes, né? Então, eu acho que passa por aí. Não sei se os colegas têm algo daí diferente também. Eu creio que, além do comentário, né, vejo a parte positiva, principalmente a parte de entender um pouco das histórias. Hoje a gente conversou um pouquinho aqui de cada um trouxe um pouco de histórias, tudo. E às vezes como desenrola, às vezes uns problemas bem complicados, só com um detalhe que um colega comentou, tu viu numa rede social, às vezes um comentário, um vídeo, alguma coisa parecida. Então acho que a parte da compartilhação de experiências, de histórias e tudo mais ajuda pra caramba. E, enfim, essa é a minha opinião, né? Eu penso, eu penso assim que o valor muito depende muito do uso também, né? Então, eu tinha comentado que eu tive essa experiência ruim, mas eu acabei de lembrar que eu tive algumas outras boas também com chatbot, que é, por exemplo, agendamento, né? Não tem nada mais maravilhoso do que você mandar duas mensagens e a consulta, o exame, seja lá o que for, tá tudo agendado. Então, para mim, isso é maravilhoso. Então, acho que depende muito de como a gente está usando, tanto no desenvolvedor, tanto como empresa, né? Tanto a gente como usuário, né? Quando a gente pensa em redes sociais, tem um pessoal que xinga muito, que fala algumas coisas não legais no Twitter, mas tem outras pessoas que compartilham vagas de emprego, que compartilham descontos, né? Quando época de promoção, assim, no ano, o pessoal fica doido compartilhando cupom, compartilhando link. Então, eu acho que depende muito do uso, né? Depende muito tanto do usuário, da pessoa que está por trás daquela aplicação, tanto de quem está projetando. Eu concordo com o que cada um disse. Eu penso muito na rede social como ela um aliado. Não vejo ela como ela pode ser, ela pode ser um inimigo talvez ali no momento de que a comunidade, sei lá, se revolte com alguma marca e tente, sei lá, crucificar de fato a experiência daquela aplicação, mas eu vejo ela muito como um aliado, até para treinar os jovens, né, a lembrar de como é certos botões, a parte técnica, como o Rafa falou, né? Até hoje, poucas pessoas sabem a história do clipezinho, né, que é para anexar, viver o tempo do antigo, ou o disquete salvar, por que um disquete salvar? O que é essa imagem aqui? Então, a rede social faz um pouco disso, eu acredito que ela treina e facilita no decorrer, né, da experiência do usuário. Mas, Perfeito. alguém quer complementar? Fica à vontade. Não, não, adorei lembrar do clipezinho e do disquete. A geração atual nem sabe o que é um disquete e um clips e não tem Mas mais até papel, não hoje, precisa mais né, usar clips, mas consegue anexar as coisas e salvar os arquivos. é perfeito. Pessoal, vamos estar encerrando o nosso podcast por aqui. Foi
prazer imenso estar conversando com vocês. Acho que o papo foi muito produtivo, acho que os ouvintes vão adorar. Querem dar umas mensagens ou alguma dica para os nossos ouvintes aí? Fiquem à vontade. Eu quero dizer que o próximo a gente tem que gravar presencialmente no Nordeste. Eu acho que Eu já tá apoio. fazendo muito trabalho no Sul. Muito bom. Ou é Boa muito quente, ou é sugestão. muito frio. Eu tô com inveja de vocês aqui, escutando o sotaque de vocês, e eu tô com saudade das minhas férias. Então, acho que o próximo tinha que ser no. A gente pega um avião aí, leva 3 horas e meia, mas a gente fica mais feliz. Então é isso, pessoal. Agradeço, tá? Obrigado, Mai, obrigado, Rafa, Fabiano, Claupe. E vamos para a próxima. Vamos marcar esse próximo podcast aí. Abraço, pessoal. Valeu. Abraço, gente. Obrigado. Valeu. Tchau.